Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa nos apresentando o prota Koushi, que simplesmente perdeu sua casa num fogaréu, e ao invés de cuidar do filho, seu pai meteu o pé e foi comprar cigarro, ou seja, o moleque ficou largado na rua comendo lixo. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Mas certo dia, enquanto Koushi chorava de fome, já logo aparece uma waifu com laranjas acima da média, e pergunta o que o prota gostaria de comer, mas por causa da boa vista que tem na sua frente, o moleque simplesmente responde calçolas. Quando eu tô muito doido, o ano me contou. Após isso, o prota aparece degustando um macarrão bolado, e a mina diz que eles estão sem calçolas para servir no momento. Mas agora as coisas ficam estranhas. Para limpar o prota, digamos que ela já logo degusta o prota daquele jeitão, e como frouxo que é, ele foge pro banho, mas é aí que as coisas pioram, quando ele deixa o meninão à mostra, e abre a porta. O lugar simplesmente estava cheio de garotas de formas que não deveriam ser vistas, e enquanto o moleque fugia com o seu bastão mágico à mostra, ele simplesmente tropeça, e cai com o rosto nas partes cavernosas de uma waifu. E a mina surta tanto, que o seu nariz já logo solta 1 litro de ketchup. Já após isso, vemos que esse é um dormitório de uma universidade feminina, e elas se apresentam como Mineru, Kiria, Frei e Serene, e só de ver que o prota é um mendigo com essa idade, elas já ficam abismadas. Então Mineru oferece um trampo para ele, em troca de ficar ali. Ele vira zelador delas, só temos um porém, Athena não queria, e diz que prefere meter o pé do que morar com ele. Vai te lascar! E vemos que ela simplesmente tem trauma de homens, já que certo dia, pegou sua amiga no pulo do gato durante uma luta livre, e teve um sangramento nasal. E como ela tinha ido embora, o prota resolve buscar ela de volta, e diz que ela pode ficar de boa, já que ele não vai ficar no dormitório, já que sabe que isso ia incomodar ela. Mas horas depois, ela vê o prota dormindo na praça igual um cachorro sem dono, e em um momento fofo, ela ignora seu medo de rapazes, e põe o prota nas costas. Mas isso já acaba por aí, já que Koushi simplesmente fica sonâmbulo e põe a mão nos travesseiros da mina, ou seja, ela surta de novo. Fala, não me diga! E quem volta pra casa com ela nas costas é o prota. Já na manhã seguinte, enquanto o prota varria, ele vê 2 vizinhas fofoqueiras falando que esse dormitório é cheio de gente maluca. Mas como elas foram boazinhas com ele, o prota resolve ignorar. Mas tudo muda quando ele vai limpar o andar de cima, que simplesmente era tão sujo quanto um chiqueiro, e a única porta limpa era a de Athena. E quando ele toca no quarto de Mineru para limpar, a mina já logo aparece com as melancias à mostra. Ai, papai, apaixonei. E o moleque surta tanto com a boa vista, que resolve meter o pé e voltar outra hora. Mas ele já cai em outro problema, já que é pego por Frei, que além de fazer o prota vestir um cosplay afeminado, vemos que é louca por esse tipo de coisa, e queria a ajuda do prota para tirar as medidas das suas laranjas. Mas o prota surta tanto com a magnitude do objeto, que tropeça, e digamos que ele cai com o rosto em algo que não deveria. Mas antes que ele infarte, Mineru chega do nada, e diz que sem querer soltou uma fumaça tóxica no dormitório. Após isso, Koushi diz para elas tomarem mais cuidado, já que agora moram com um homem em casa, e por algum motivo inexplicável, elas gostam da bronca, e vão para cima do prota mais ainda, já durante a noite. Enquanto Koushi tentava ter uma noite de sono, queria simplesmente despenca, e cai com a rabiola em cima do prota, e o moleque sufoca ao ponto da alma sair do corpo. Após isso, o prota percebe que um mangá shoujo caiu junto com ela, e quando ela pergunta se ele acha estranho ela gostar disso, Koushi diz que não, e que acha fofo. Mas ela trata como se ele tivesse falado que quer dar uns pega nela, e do nada, começa a deitar a parede do moleque na lapada. Você é burro, cara, que loucura. Após isso, ela pede para dormir ali, e como não é nada pulso firme, ele acaba aceitando, mas obviamente não seria uma noite comum, e ela pede para ter uma conversinha, e do nada, a mina simplesmente lança uma imobilização no moleque, e digamos que começa a ter reações diferenciadas. O único problema é que Koushi estava a ponto de morrer, mas depois disso, o prota diz que ela é uma gatinha daquelas, mas ele ainda é um homem, e ela não pode ficar tão vulnerável assim perto dele, e como frouxo que é, ele já logo mete o pé. Então ele é? Mas enquanto ele dormia no quarto esburacado de Kiria, Serene aparece pedindo um lanche, já que achou que era sua amiga que estava ali, e diz que se o prota aceitar ser o servo dela, ela arruma esse quarto em 2 tempos. E como o moleque estava chapado de sono, acaba aceitando, e a mina já logo tasca um beijo totoso nesse frouxo. Já na manhã seguinte,
O quarto simplesmente tava tinindo. E como queria acha que foi o Prota que fez isso, ele ganha o crédito. Já após isso, o Prota incorpora o Masterchef e faz um rango melhor que o da sua mãe. E como elas só comem miojo e tomam Coca-Cola, aquilo era um banquete, então elas mandam ele ir ao mercado e fazer as compras para fazer o jantar também. E como Athena acha que o Prota pode passar a mão na grana delas e ir pro Panamá, ela resolve ir junto. Mas é aí que mora o perigo. Ela até tenta se controlar, e até põe uma máscara, mas não consegue ficar um minuto sem ter o nariz sangrando, então tenta chegar no mercado na espreita. E quando o Prota elogia ela por estar tentando superar seu problema, ela acha que ele tá querendo dar uns pegas nela, e simplesmente foge. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Mas acaba batendo de frente com dois bonitões, e como seu nariz estava descoberto, o Prota abraça ela para a situação não piorar, e leva ela para um cybercafé, um lugar onde ela acha que pode relaxar, e do nada, a mina fica mais vermelha que as suas notas em matemática, e diz que quer que o Prota chame ela de irmã, e cada vez que o cara fala, a mina surta como se tivesse tomando um tiro, e não me perguntem o motivo disso. E quando ela finalmente consegue se aproximar do Prota, ela escorrega na própria saia, e suas roupas femininas ficam à mostra para Koushi, ou seja, as coisas acabam piores do que começaram. E como esse anime nunca tem um dia normal, todas começam a se jogar em cima de Koushi, e o motivo disso é que todas querem ser a tal irmã, e elas resolvem competir. A primeira é Frei, que simplesmente veste o Prota de mulher, e começa a chamar ele de sua boneca preciosa, e obviamente é reprovada. A próxima é Mineru, que queria usar o Prota de cobaia para os seus experimentos, e nem precisamos dizer que também foi reprovada, e ainda piora, já que queria usar o Prota de saco de pancadas para as suas imobilizações, mas exagera tanto, que o moleque quase vai de arrasta para cima. Após isso, como forma de se desculpar, Mineru diz que ele vai poder voltar para a escola, e quando ele chega lá, e acha que vai ter paz, já logo toma uma voadora no meio da cara. E era sua amiga Suteia, que estava preocupada por ele ter sumido por meses sem dar notícias, mas por algum motivo, ela é doido da cabeça, e só consegue tratar ele na base do xingamento, mas quando fica sozinha se arrepende. Mas quando ele fala que tá morando em um dormitório feminino, ela pede para ir lá de qualquer jeito, e sabendo como esse lugar é, o Prota até tenta evitar, mas falha miseravelmente. Mas quando chegam lá, a primeira impressão é Mineru quase explodindo a casa, e aparecendo ao lado de Frei com as laranjas à mostra. O sangue de Jesus tem poder! E Suteia já logo chega botando ordem na casa, e diz que tá ali pra ver se essa casa é boa pro Prota. E tudo até tava indo bem com ela averiguando os quartos, mas piora quando eles vão pro de Mineru, que já logo tava cercado de gás tóxico, então eles vão pro de Frei. Mas do nada a mina surta, e ataca Suteia daquele jeitão, e queria vestir ela de formas um tanto quanto estranhas. Mas graças ao bom Deus, Athena impede. Agora era o quarto de Athena que era o único normal, mas como acha que ela é uma rival sua, que quer dar uns pegas no Prota, ela só acha chato mesmo. Após isso, como fica tarde, Mineru diz pra Suteia ficar ali, mas após isso, enquanto o Prota saia do banho, ele bate de frente com Kiria que estava entrando, e digamos que eles caem de uma forma um tanto quanto diferenciada. E quando Suteia e Athena se deparam com aquela cena, falta pouco para uma desgraça acontecer, mas eles acabam se explicando antes de perderem a cabeça. Já alguns dias depois, Athena e Kiria vão para a universidade e acabam esquecendo seus almoços, mas como é uma universidade feminina, o Prota não poderia ir lá desse jeito. Mas Frei faz o que sempre quis, veste o moleque de mulher, e para piorar, as minas da universidade acham ele tão fofo, que querem abraçar. Mas antes que descubram que de fêmea isso só tem a cara, ele é salvo por Athena, e como ele tá vestido de mulher, ela consegue pegar ele sem quase infartar. Após isso, eles encontram Kiria, mas por um acidente, elas acabam se molhando com água de um balde, e elas se trancam no vestiário para se trocar. Mas como o Prota tá vestido de menina, Athena diz que dessa vez ele pode ficar, mas quando tudo finalmente estava dando certo, as laranjas de Athena estouram os botões da blusa, e acertam uma lapada no Prota. E quando ela tenta socorrer ele, ela só esqueceu de se lembrar que as montanhas estavam à mostra. Me dê, babá! Ou seja, mais um desmaio garantido com sucesso. Já mais tarde, para amenizar os ânimos, ela decide que eles vão fazer uma viagem de verão. Porém, como Serene fica estranha com isso, o Prota decide ir falar com ela, mas quando abre a porta da mina, o cara já logo cai num bolo de entulho. E para piorar, Serene cai em cima dele daquele jeitão.
e quando ele pergunta o que é aquilo tudo, a mina viaja de novo, e diz que isso serve para executar seu poder que provém da lua, mas deixando isso de lado. Ela diz que não quer ir na viagem porque a lua não é tão abundante em outros locais como é nesse dormitório, então eles decidem criar uma espécie de zona segura para ela se sentir confortável, e já começa com Mineru fazendo um líquido para atrair ela para fora do quarto. Mas temos um porém, ela abre isso perto de Frey, que depois de sentir o cheiro do negócio, simplesmente surta, e começa a atacar Mineru de formas proibidas, mas deixando isso de lado, Athena aparece com um guarda-sol com a imagem da lua, já que assim, ela vai poder se sentir bem seja onde for. Após isso, enquanto o Prota dormia, Serene chega na espreita, e agradece o esforço do Prota com um beijão daquele. Dias depois, eles partem para a viagem, mas dá tudo errado, já que ao invés de alugar uma pousada na praia, Athena aluga uma pousada só o pó da rabiola nas montanhas. Porém, durante a noite, enquanto o Prota seguia Athena que saiu do quarto, junto com Mineru, Mineru aproveita o escuro para atacar o Prota daquele jeitão, mas o frouxo mete o pé. E durante a fuga, finalmente encontra Athena, mas durante isso, aparece uma entidade brilhando. Então Athena se tranca com Colchi dentro de uma sala, mas digamos que enquanto ela jurava proteger o Prota, ela acaba se aproximando até demais, e quando um beijão ia rolar, acontece o que sempre rola nos animes, alguém chega. Fala, não me diga! E dessa vez era Mineru. E vemos que a tal entidade, na real era Serene com o seu guarda-sol aberto. Dias depois, eles finalmente vão pra praia, e digamos que as waifus vestem biquínis daqueles, mas enquanto o Prota observava Athena, e pensava no que quase rolou outro dia, uma mulher passa, e acha que ele é um observador de laranjas. Por outro lado, enquanto Serene morria de inveja por ser reta igual uma TV de tela plana, uns peixes pilantras começam a atacar suas partes baixas e ela acaba se afogando, mas ela acaba sendo salva por queria. Horas depois, o Prota vê uns pilantras dando em cima de Athena. E quando o Prota tenta defender sua waifu, ela diz que o Prota é seu irmão mais novo, mas como queria ser tratado como um macho alfa, Colchi não fica muito feliz com isso. Então dias depois, ele começa a tratar ela de forma fria e diferente. Então Frey decide chamar o Prota para dar uma volta, e leva ele até sua casa de cosplays favorita. E além de fazer o moleque se vestir como tal, eles ainda começam a encenar uma batalha, onde ela tenta descobrir de todas as formas porque ele tá estranho. E quando o Prota explica tudo o que aconteceu, mas sem citar nomes, ela diz que ele não precisa se preocupar tanto, já que as coisas sempre podem melhorar. Dias depois o festival da Universidade das Meninas começa, e eles resolvem visitar a barraca de Mineru, onde ela estava vendendo remédios caseiros, mas como obviamente é proibido vender isso, logo depois ela mete o pé fugindo dos inspetores. Só temos um porém. Ela acabou deixando um desses frascos cair no meio da universidade, o que digamos que faz as waifus terem certas vontades. E para piorar, uma das garotas que perseguiu o Prota quando estava vestido de menina, começa a reconhecer ele, e para confirmar, Frey põe a peruca de volta, e digamos que como ele parece uma garota, ele começa a ser atacado de uma forma suculenta também. Mas antes que a situação vá para outro nível, Serene chega degustando um docinho totoso, e usando um raio da lua para atingir a universidade, ela acaba com a treta rapidinho, e como ela fica esgotada, o Prota leva ela para a enfermaria, e para repor sua energia, ela queria um boca a boca com o Prota, e ainda diz que sempre faz isso com as outras meninas quando elas não estão acordadas, mas como o interesse dele é em Athena, Colchi recusa. Após isso, vemos que Athena começou a trampar num café, e o desastre começa, seja ela com medo dos homens, ou caindo com as laranjas na cara de Colchi na hora de servir, mas de toda forma, vemos que estava se esforçando mais do que nunca. E como fez um bom trabalho, a chefe diz que ela pode passar um tempo com Colchi. Então eles decidem ir num concurso de homens bonitões, onde Queria estava participando como se fosse macho. Porém o Prota sente sede e pega algo na bolsa para beber, mas só depois ele percebe que era um dos frascos de Mineru, ou seja, o moleque fica doidaço, e começa a deitar os bonecos do labirinto na lapada. E quando ele vai tirar satisfação com Mineru, temos a surpresa, não tinha nada demais naquele recipiente, na real era apenas água. E o Prota agiu feito doido por conta própria. Dias depois, chega a festa de Natal do dojo da família de Queria, mas como os pais dela vão estar fora, ela vai ter que cuidar disso sozinha. Então o Prota e a Athena se oferecem para ajudar, só temos um porém. Na manhã seguinte, enquanto o Prota ia lavar a fonte termal, ele vê a Athena de um modo proibido, e como ela perde muito sangue de tanta vergonha, e fica só o resto,
Eles são obrigados a ir às compras sozinhos, e tudo tava indo bem, e queria ficar cada vez mais caidinha pelo nosso belíssimo protagonista virgão. Já após isso, eles decidem pedir para Frey fazer as fantasias, porém digamos que ela queria tirar as medidas de queria de uma forma diferenciada, e ainda obriga o prota a olhar. Algumas pessoas têm sorte. Mas como não aguenta a pressão, ele mete o pé em grande estilo. Dias depois, eles finalmente chegam no dojo. E para mostrar pros pequenos como se luta, Kira já logo faz o prota de boneca. Agora vamos às fantasias, onde o prota se veste de Vi, quer dizer, de rena. Por outro lado, as garotas ficam umas gatinhas daquelas, e de toda forma, todos se divertem bastante, e deixam os pequeninos felizes. Mas nem tudo são flores. Após isso, Serene pede para montar no prota. Já que ele é uma rena, o único problema é que ela esqueceu de vestir suas roupas femininas. Ou seja, o moleque fica tão nervoso, que corre mais do que o Sonic. Após isso, enquanto Kira agradecia o prota por tudo, um clima começa a pintar, e quando achamos que vai rolar um beijão daqueles, Serene aparece atrás como quem não quer nada, e comendo um biscoito bolado. Dias depois, elas compram um kotatsu, que no resumo das ideias, é um aquecedor de perna japonês. Mas limite não existe para essas garotas. Enquanto o moleque só queria se aquecer, elas começam a provocar ele com os pés de uma forma diferenciada. Mas o prota diz que apesar de tudo, ele ama todas elas, já que passou muito tempo nas ruas. E é bom ter uma família de novo. Dias depois, o quarto de Serene estava tão estufado de tralhas, que ela chega ao ponto de cair da janela, mas mesmo assim não deixa eles abrirem. Já enquanto eles tentavam arrumar o quarto de Mineru, vemos que além de ter um sistema de segurança bolado, a mina ainda tem um QG milionário no quarto. Isso mesmo, tudo isso dentro de um dormitório. Porém depois de manipular Serene com salgadinhos, eles finalmente entram no seu quarto, e vemos que tudo que ela estava escondendo esse tempo todo eram presentes para todos eles. Porém por causa de Mineru que deixa Athena doida com o cheiro de bebida que ganhou de Serene, Athena fica totalmente chapada, e acaba indo para cima do prota daquele jeitão, o que digamos que é bem diferente da sua verdadeira personalidade. Dias depois, enquanto faziam compras, o prota desmaia no mercado igual uma fruta podre. E para curar o prota, elas resolvem fazer de tudo, seja Kiria fazendo um suco de vitaminas na base da lapada, Suteia querendo tirar a febre do prota na base do soco, ou Frey querendo ser sua enfermeira particular. Mas obviamente todas elas falham miseravelmente. Após isso, enquanto as meninas sequestravam o prota, e te davam um banho diferenciado, Kiria decide lavar suas roupas, mas digamos que ela não é tão boa com isso, e além de querer sentir o aroma masculino das roupas, ela deixa o bagulho só os trapos. Após isso, a febre de Koushi continua aumentando, então Athena pede para cuidar sozinha do prota, e enquanto cuida, ela diz que tá muito feliz por viver com ele, e deixa claro que Koushi tem que melhorar logo, já que tem muita coisa que ela precisa te contar. E depois de uma noite cansativa, ela dorme em cima do prota, e na manhã seguinte, eles acabam acordando lado a lado. E quando o prota finalmente melhora, ela te dá um presente especial, luvas que passou dias e dias fazendo. E finalizamos o anime com todos se alegrando, e comemorando pelo prota finalmente estar melhor, e assim como uma família, eles decidem fazer as compras do ano novo juntos. Ou seja, mesmo depois de 10 episódios, esse frouxo não passou o rodo em ninguém.